Hoje é dia 1º de março de 2022, 13 horas e 10 minutos, numa terça-feira, após o carnaval, dia ensolarado, 30 graus. Nós estamos realizando o culto cristão no Lages e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma trilogia produzida por Camille Flammarion, um astrônomo, o qual, além de suas ocupações rotineiras, na solidão de seu observatório, observar o movimento dos astros, registrá-los, calcular trajetórias, eventualmente colher alguma anomalia cósmica, enfim, deixar para os pósteros apontamentos que possam subsidiar eventuais compreensões do porquê o status quo na bólide celeste está como está. E aproveitando esta metodologia de elencar fatos, elencar observações e graduar a honorabilidade de seus apontamentos, assim ele transferiu tal método, vamos dizer assim, de apontamentos, de pesquisas, de elucubrações para os fenômenos psíquicos que pipocavam, que se multiplicavam a 1000 por 1 milhão em sua época. É a época de Camille Flammarion, é a época de Ernesto Bozano, é a época de Hippolyte Léon Delisle de Rivail, é a época de fisiologistas famosos, é a época de grandes pensadores. E o curioso é que nesta época havia-se um culto muito grande, muito saudoso à honra, aonde negociações eram feitas, muitas das vezes, no fio do bigode, na palavra empenhada, e era de tão grande importância a palavra empenhada que havia os chamados Campos Santos, que seriam locais destinados a duelos, aonde alguém que falasse qualquer coisa contra a palavra empenhada do outro, chamasse de mentiroso, pronto, terminava em desgraça. Ali já eram escolhidos os padrinhos, o local da luta, o dia, a hora, a forma com que se enfrentariam, e a palavra daquele que disse que não poderia mais desdizer, se o outro era um duelista emérito, um duelista reconhecido, ele preferia morrer do que deixar de afirmar o que ele havia afirmado. Porque mesmo que o que ele disse enfim, ele estava dizendo uma verdade, mas ele perderia a vida por isso. Então ele continuaria, ele iria morrer por ter empenhado. Então, quem ofendesse o outro estava praticamente condenando a si próprio ou ao outro ao óbito, Então a gente está dizendo isso para que se tenha uma ideia da importância da época, da palavra empenhada, e isso em todos os níveis sociais. Essa época, conforme a gente disse, é a época de Hippolyte Léon Delisle de Rivail, que em uma de suas obras, O Evangelho segundo o Espiritismo, as palavras do Cristo segundo a óptica espírita, tem lá um capítulo, uma mensagem destinada ao duelo, porque nesta época ainda as pessoas se enfrentavam a partir do momento em que se duvidasse da palavra empenhada. Então tal era o valor do que se dizia,
um indivíduo que era desmoralizado por ter as suas informações contraditas por fatos, não vamos nem dizer por palavras, mas você simplesmente chegava e apresentava fatos. Não precisava dizer você é um mentiroso, né? Muitas das vezes isso terminava até em suicídio. Então, para a gente ter uma ideia, o quanto era importante a palavra empenhada. E nesta época ocorriam fenômenos de mesas girantes, de raps, barulhos dentro da casa, ocorriam fenômenos de movimento de objetos, a tal ponto que materialistas, dogmáticos ou não, espiritualistas, dogmáticos ou não, se reuniam em sociedades psíquicas. Então era comum uma reunião espírita, que se entendia como uma reunião psíquica, ou numa sociedade psíquica específica, onde o próprio pesquisador desse ou daquele jaez ia lá apresentar o resultado daquilo que colheu junto ao fenômeno, e aquilo tudo era registrado em anais das sociedades psíquicas, assim como existem as sociedades filosóficas, as sociedades médicas deste ou daquele campo, né, de pesquisa. Biólogos tinham lá suas sociedades, enfim, cada indivíduo que observe um detalhe que ele julga que seja muito importante, ele apresenta aos seus pares e com isso fica ali registrado para que, além do próprio material colhido de per si, material este farto ao seu redor, onde ele próprio poderia perceber, Camille Flammarion teve experiências psíquicas junto a seus próprios familiares, a sua mãe, seu genitor, seus antecedentes, né? Enquanto Camille Flammarion se dedicou à publicação, o seu irmão Ernesto Flammarion se dedicou a montar uma editora de livros, né? E com isto ali estava um farto material, tanto por parte dessas pessoas que a gente citou e tantos outros que eles mesmos vão citando uns dos outros, colhendo material dos anais, dos locais onde os pesquisadores registravam seus fenômenos, ou os fenômenos observados por eles. Então, trocavam experiências, trocavam informações, e o que havia de diferente era, no meu entender, isto se deu por, e dava lá uma série de ponderações que justificassem as suas teorias. Porque a ciência tem disso. A ciência apresenta, elenca fenômenos, fatos, ocorrências, mas não tem a obrigação de dar a última palavra, porque a última palavra de hoje é a penúltima e antepenúltima e antepenúltima e antepenúltima daqui a poucos instantes, né? Pobre do pensador que se ufanar por ter cogitado, criado algum tipo de hipótese em relação ao fenômeno e ter a pretensão de que os seus apontamentos sejam palavras finais, né? Durante séculos, a teoria de Newton foi a fruta que enfeitava, né, a cereja que enfeitava o bolo, o sorvete de alguém. E, no entanto, daí a pouco surge um outro pensador, Albert Einstein, que observa os mesmos fenômenos de Isaac Newton e apresenta um novo panorama, dizendo que o que se observa está em relação ao ponto de vista do observador. Um
indivíduo que está à beira de um metrô tem uma observação em relação ao que está acontecendo quando aquele carro de ferro voa perante seus olhos. O indivíduo que está dentro do metrô tem um outro ponto de vista. O indivíduo que estiver fora da Terra, observando o primeiro observador, e o segundo que está dentro tem outro panorama. O indivíduo que se afasta da Terra e coloca-se em um ponto diferente da galáxia, ou em outro, tem outro campo de vista. As nossas referências astronômicas, aqui está a constelação do Cocheiro, ali está a constelação de Alfa Centauro, ali está a constelação e vai criando nomes e mais nomes, de acordo com a mitologia, de acordo com as convenções, com as compreensões de cada época. Se nós sairmos do campo de referência, que é a Terra, e nos colocarmos em Capela, na constelação da Ursa, na constelação lá de qualquer nome que se tenha criado, muda-se todo o panorama, desaparece-se todo aquele conjunto de observação. Né? Então olha como que as coisas vão. Então nós estamos tratando aqui do quê? Da aparição de fantasmas. Por que é que se chama fantasmas? Porque é o nome que se deu a uma emanação, a alguma coisa que surgiu dizendo ser ou parecendo ser aquele indivíduo que nós conhecemos como fulano, ciclano, beltrano, com RG, CPF, CNH, título de eleitor, né? Então é uma palavra tão suspeita, tão imprópria para os dias de hoje, que é comum, ao invés de você observar a grandeza do que representa este fenômeno, que é a manifestação do vivo, do indivíduo que está com o corpo físico, e ele se manifesta em duplo, junto aos seus, como é o caso de uma senhora, uma professora, que estava escrevendo em um quadro negro, e em um determinado momento o seu duplo aparece, repetindo os mesmos movimentos que ela tinha, junto ao quadro negro, porém sem o giz. Essa senhora, em outro momento, está lá colhendo flores, de repente ela está sentada ao lado de suas alunas, pensativa. As alunas vêm, chegam perto dela, passa a mão, e a mão passa através daquele corpo semi-materializado. E de tal forma a coisa tomou um volume, um escândalo, vamos dizer assim, que ela teve que ser dispensada. E ela dizia: ai de mim, este já é o 11º emprego que eu perco, porque essas coisas se acontecem comigo. Olha só, o 11º emprego que ela perde, porque ela está lá dando aula, colhendo flores, costurando, fazendo algum trabalho reflexivo ou mecânico, e o seu duplo se manifesta. Né? Olha que coisa interessante. Né? A gente acabou de ler nas páginas anteriores, um capitão de fragata que está lá dormindo em seu camarote, quando de repente o seu bebezinho, o seu nenezinho de 2 anos vem e deita sobre seu peito, abraça, beija-lhe o lábio, e depois ele vai saber que seu filho há 2 dias, né? Ele vai saber 2 dias depois, que exatamente naquele momento em que o filho beijava nos seus lábios, o abraçava, estava lá morrendo de tifo, morrera de tifo, né? 2 dias depois ele foi saber disso, abraçado ao quadro e falando: papá, navio, papá, no mar, papá, navio. Então, a criança abraçando o quadro e o papai sentindo ele junto ao seu próprio peito. Olha cada coisa interessante. A gente já citou aqui também um yogi. Ele pega algumas sementes, de qualquer fruta que seja, magnetiza-as, e uma semente que demora 2, 3 meses para germinar, produzir em terra fértil, de repente, diante do yogi, ela se desdobra,
floresce e produz em 20 minutos. O outro yogi pega uma planta saudável e a mesma semente, outra semente, a semelhança do primeiro yogi, a magnetiza, e as energias da planta viva vão se exaurindo e passando para a semente e fazendo com que, em um tempo similar ou menor que isto, ocorram os mesmos fenômenos. Uma vovozinha ou uma mãezinha está morrendo em algum lugar, de repente ela aparece junto ao seu ente querido, se despedindo. Um indivíduo quer fazer amizade com outro e essa pessoa é meio indiferente, mas é o vizinho mais próximo que tem, revoltado com a vida, um desgosto amoroso. Esse indivíduo que quer conversar com o vizinho, talvez para desabafar, para aliviar a cabeça e tal, tira a própria vida através de um ácido, bebendo aquele tipo de líquido, e de repente corre lá na casa do vizinho, faz barulho, respira próximo a ele, e enfim, bom, então vamos dizer as palavras que dissemos no começo: fantasmas de vivos e nem vivos, fantasmas de moribundos, fantasmas de mortos. Os estudos psíquicos avolumaram-se a tal ponto que a própria ciência parapsicológica declinou como fenômenos psigama, psicapa e psiteta. Essa trilogia que hoje temos, mas que à época, Camille Flammarion colocou como fantasmas de vivos para os fenômenos daqueles bem vivos, daqueles moribundos, fenômenos psigama e psicapa, fenômenos apenas de mente a mente ou perceptíveis pelos sentidos, e os fenômenos do terceiro volume aqui, hoje temos os psiteta, que seriam aqueles de Thanatos, aqueles que são provenientes dos mortos, aqueles que já não têm mais o corpo físico. A explicação fica ao sabor do pesquisador, mas olha só quanto esforço. Jesus falou a respeito das muitas moradas na casa do Pai, falou a respeito da nossa herança, que somos filhos de Deus, filhos do nosso Pai. Então ele era quem? Nosso irmão mais velho, nosso mestre, o nosso educador, o responsável pelo orbe da terra. No começo era o Verbo, e o Verbo disse: haja isso, haja aquilo, e assim foi feito. Se soubesses da onde eu vim, estás admirado porque eu falei que você estava passando pela árvore tal ou pela pedra tal? Se visses então da onde eu vim. Então Jesus nunca negou a sua grandeza, nunca negou a sua mestria. Mestre, sim, eu sou bom, não só o Pai. Então ele faz questão de dizer a respeito da maravilha que é a vida. Fez questão de demonstrar os potenciais. Você faz isso por Beelzebub, quer dizer, o indivíduo preferia acreditar no Beelzebub do que acreditar em Deus. Quem te testifica? Quem é que eu testifico o Pai? O Pai testifica a mim através das obras. Através das obras. Vede as obras. Olha que receita de bolo. Uma laranjeira não dá castanha. Um abacaxizeiro não dá abóbora. Quer ver a grandeza de uma mente, de um artista? Vede o seu trabalho, o resultado do seu trabalho. Fala da sua indigência no campo daquela arte ou do conhecimento daquele tema. A obra mostra o status quo do artista, do intelectual que o produziu, e tudo no mestre
maestria, mestria. Jesus fez coisas que as pessoas chamam de milagres, por acreditar no sobrenatural. Se Jesus tinha tanta sabedoria, tanta grandeza, imaginemos o Pai Celestial, que fez tudo, o universo infinito. E quando a gente diz infinito, não é um infinito que é uma bola aqui muito grande, mas que aqui tem um fim, não, continua. Jesus é o nosso irmão mais velho, de 30 bilhões de anos. Há 4,5 bilhões de anos, ele organizou a nossa Terra. Cuida de nós, cuida dessa escola há 4,5 bilhões de anos. A gente não tem ideia do que é 4,5 bilhões de anos. A gente faz esses apontamentos para dizer que nós estamos sendo convidados por Ele a fazer o que Ele faz, o que Ele fez, o que Ele fará e muito mais. Se Jesus já era mestre quando fez a terra, imaginemos a distância que Ele vai estar a cada instante em que nós evoluímos. Mas vamos elucubrar um pouco mais. Se Jesus tem 13 bilhões de anos, e aquele irmãozinho mais velho de Jesus que tem 130 bilhões de anos? 130 trilhões de anos. 130 quintilhões de anos. 130 decalhões de anos. Porque se o Criador é eterno, sempre existiu, não sempre irmão mais velho dos nossos irmãos mais velhos. Olha a grandeza que nós estamos destinados. Da mesma maneira com que esses pensadores que nós nos referimos ficam lá, vamos dar um exemplo, um materialista dialético. O que é um materialista dialético? Um materialista dogmático? Olha, diga-se o que se diga, o resultado final, eu vou colocar o materialismo como resultado final. Quer dizer, você não espera para elucubrar depois em torno do fenômeno. Você já tem uma pré-disposição, uma pré-colocação para o resultado obtido. Aconteça o que acontecer, o resultado vai ser esse. Quer dizer, você não é um cientista, né? Um cientista com o resultado pronto na mão, sem aguardar o elenco daquilo que está colhendo, né? Pode ficar aí, tá? Pode ficar, só que não pode encostar em lugar nenhum e fazer barulho, tá bom? Eu acho legal você ficar aí, tá? Eu acho bom, obrigado. Então, estou querendo dar um exemplo. Na época, Alexandre Kizakov, a semelhança de Camille Flammarion, que apresentou 3 volumes de 400 páginas, com diferença de uma dezena a menos ou mais, ele diz que 400 páginas poderiam ser 4.000 páginas. Ou seja, 4.000 páginas, 4, 8, 12. 12.000 anotações ele poderia ter colocado nesses 3 volumes. Mas ele teve que selecionar. Bom, se você mexer aqui, sabe o que vai acontecer? Vai ficar uma imagem ruim aqui, ó. Você deixa quietinho? Vem cá, senta aqui no colo. Vem cá. Ajuda o vovô, pode ser? Se então ali fica tudo embaçado. É a luz, a câmera atrapalha, entendeu? Obrigado, tá? Cheiroso você, sabia? E olha que interessante. Se esse material estava disponível para Camille Flammarion no seu arquivo pessoal, Alexandre Kizakov na Rússia igualmente. Enquanto Alexandre Kizakov apresentou 3 vezes 12,
3 vezes 4, né, 1.200 páginas para falar sobre o tema, a morte e seu mistério, Alexandre Kzakov usou metade desse volume em uma peça só, em um livro de quase 500 páginas, um pouco menos, aonde ele elencou quase assim, outros fatos, outros fenômenos, né? E deu um outro título, Animismo e Espiritismo. Animismo seriam aqueles fenômenos, tal qual o primeiro e o segundo volume de Camille Flammarion, fenômenos envolvendo fantasmas de vivos. E também os apontamentos referentes aos fantasmas dos mortos, que seriam o alvo de estudo do terceiro volume do Flammarion. Mas ele não sabia qual o destino que ele daria. E aí, um materialista dogmático, né? A mente dele estava nesse sentido. Zombando do trabalho, dos apontamentos de Alexandre Kzakov, ele sugeriu uma metodologia, sequer imaginando que o nobre pensador, o suado trabalhador da ciência, iria levar a sério e, no entanto, ele disse, bom, se você... Porque, veja bem, como é que a público chegava essas pesquisas? Eles utilizavam-se de magazines, né? Na época, acho que chamavam magazines, revistas, jornais, algum campo que se abria de acesso ao público, né? Leigo, e as pessoas ficavam vendo aquela briga ideológica, né? Entre um lado, outro lado, e então Alexandre Kzakov aceitou a sugestão. Basta pegar lá Animismo, Espiritismo, Animismo e o Espiritismo, Alexandre Kzakov. As primeiras letras são dedicadas em agradecimento ao ateu, ao pesquisador dogmático, ao pesquisador que mais com a intenção de fazer, sabe aquela pessoa que quer fazer sucesso no trabalho do outro, o esforço, o trabalho é todo do outro, ele só é o palpiteiro, mas como era um homem de ciência, um homem honrado, um homem respeitado, um indivíduo que tinha muito a oferecer realmente, se empenhasse em uma coisa produtiva, e sem perceber ele foi, né? Ele foi porque ele colocou um desafio nas mãos de Alexandre Kzakov e ele o aceitou. Então ele falou, eu tinha todo esse material e não sabia qual a direção a dar, e o senhor me apresentou. Então vamos trabalhar. E aí ele dizia, olha, eu acredito se você seguir assim, 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 assim. Quem pegar essa obra Animismo e Espiritismo, de Alexandre Kzakov, vai ver esse agradecimento e a apresentação da metodologia que ele utilizou. À medida que Alexandre Kzakov ia apresentando os fatos, a começar do que Camille Flammarion fez, Fantasmas dos Vivos, dentro da metodologia daquele pensador materialista, ateu, né? Ele foi apertando, tipo, ele dizia assim, bom, vamos dizer o seguinte, peraí, vamos lá. Então nós estamos primeiro tratando do fenômeno dos fantasmas de vivos. Então, ninguém vai negar de que é possível que um ser vivente, de alguma maneira, se torne um duplo e se apresente ao alvo de seus pensamentos, de suas preocupações, né, de seu interesse. E então ele vai elencando fatos, até que há um certo interesse do Alexandre Kzakov em juntar
os fenômenos relacionados aos tanatos, aqueles que estão fora do corpo, aqueles que já morreram, para que fizesse um contrapeso, para que se pensasse se é possível um indivíduo com o corpo físico produzir esses fenômenos. Então, um indivíduo que está sem o corpo físico, um indivíduo que já se foi, né? E aí ele começa a apresentar esses fatos. Aí o pensador ateu diz o seguinte: olha, a explicação disso é o seguinte, é que a energia do organismo do vivente fica presa em uma bolha psíquica, a semelhança de um balão contendo aquele conteúdo. E esse balão fica flutuando por uns tempos, então ele dá até um prazo, 3 meses, não, talvez 6 meses, não, talvez um ano, quer dizer, vai esticando. Por que essas mudanças? Porque o pensador diz o seguinte, o pesquisador desafiado diz o seguinte: olha, eu tenho aqui uns casos de 6 meses, ele disse que era até 3, não, mas é que pode durar um pouquinho mais, até um ano, tá? Um ano. Então, ele apresenta casos de 1 ano, e aí ele apresenta casos de 2 anos, e aí ele apresenta casos de 1 década. E depois o pensador, o desafiante, né, o ateu lá, diz o seguinte: não, e pode ser que em casos excepcionais, porque ele imagina que o desafiado não teria lá no seu arquivo, né? Um bom advogado nem sempre apresenta todas as cartas, ele vai segurando, né? E o que acontece? Quando ele se refere ao suado 1 década, onde que vai arrumar documentação mais que 1 década? Ele vem e joga lá no caso de meio século. 50 anos antes apareceu um cara dizendo que era, né, uma manifestação de alguém que era. Aí o desafiador diz que, enfim, ele vai trocando tudo aquilo. Chega-se num ponto em que se torna ridículo. Porque se existe um balão que está flutuando e que alguém que se chama médium, que se chama paranormal, vai lá, a semelhança de um canudinho de suco, né? Fura o balãozinho e chupa, a semelhança de um chup-chup, né? A semelhança de um chup-chup mental, né? Tá lá o saquinho de sacolé, né? De suco, lacrado hermeticamente, e você espeta lá o canudinho e chupa. Aquele balãozinho que não é vida, é um pendrive, é um DVD, é uma memória RAM. Não, a memória RAM é uma memória RAM, é melhor mesmo, porque a memória RAM ela se apaga junto. Olha que interessante, olha como surgiu aqui agora. A memória RAM, que é o espírito, memória RAM é aquela memória volátil, é aquela memória que parece um tabletezinho de chocolate anexada ao interior do computador, é uma peça do computador. Aquela pecinha, quando o computador desliga, tudo que está na memória RAM é apagada. E nós temos então a memória definitiva. Nós temos a memória definitiva, que está lá no disco rígido, ou em outros recursos hoje, né? Existem outras denominações, outras palavras que definem, mas aquilo que no disco rígido antigo teria é a memória definitiva. Então, o espírito tem a memória definitiva. O espírito, que é um ser imortal, ele é a memória, ele é a razão de ser de toda essa nossa elucubração. Sou eu, o espírito, que estou conversando com vocês. E é você, espírito, que está analisando, pensando, sentindo o que eu, espírito, estou lhe dizendo. Então, a comunicação entre os fantasmas de vivos, fantasmas de mortos, é uma comunicação de fantasmas entre si, quer estejam no corpo ou fora dele.
Mas não, o indivíduo vê o corpo como sendo o ser e o espírito como sendo uma secreção. É a urina que sai da bexiga, é a fezes, é o bolo fecal que sai do intestino. Esse é o espírito, da visão dos materialistas, né? Então são pontos de vista. Mas trabalhando com esta maneira de ver, porque um cientista tem que colocar para o outro cientista que o seu ponto de vista está equivocado, e se o indivíduo continua dogmaticamente a ciência nisso. Eu acredito que caminhamos o planeta sob os cascos de uma tartaruga. O outro diz, não, nós caminhamos às costas de um tamanduá-bandeira. E a turma do tamanduá-bandeira fica brigando com quem carrega o tamanduá-bandeira. Quem carrega a terra é a tartaruga. Como vai sair desta pendenga quem carrega a terra? Apresenta um outro indivíduo, uma visão totalmente diferente, através de cálculos matemáticos, de observações astronômicas. Como que foi que se saiu da teoria geocêntrica para a teoria heliocêntrica? Através da observação de um satélite de um dos planetas que circunda. O satélite estava assim, de repente estava assim. A Lua, a semelhança da nossa Lua. Alguém observou uma das 4 luas de um dos planetas que estão... Eu não quero falar o nome, porque eu posso errar o nome. Aí quem entende, né, quem tem a informação exata vai falar bobão, né? Só bobão mesmo, mas é só para que você tenha uma ideia da origem da coisa. Então, observando uma das 4 luas que circunda um desses planetas do nosso sistema solar, ela estava aqui, ela desaparecia, estava aqui. Então, isso só era possível porque não era a Terra que estava parada observando, mas a Terra também movimentava junto com todo o conjunto ao redor do astro-rei, que por sua vez movimenta ao torno de um astro de maior grandeza. Então não é só a Terra que gira em torno do nosso Sol. O nosso Sol faz parte de um redemoinho cósmico. Olha como que a coisa vai longe. Mas para você que não tem, hoje, por exemplo, com os satélites, com os recursos de se olhar para o espaço, como o telescópio Hubble, né? Isso é mais fácil. Lá do telescópio Hubble você mostra a Terra, e mostra a Lua, e mostra o espaço, com lentes que os nossos olhos não têm condição de visualizar, com recursos tecnológicos que o nosso corpo físico não tem, que um telescópio comum não tinha e não tem. Então fica mais fácil a gente ver, tirar essas dúvidas e não ver lá a tartaruga nem o tamanduá-bandeira carregando a terra. Mas há outras descobertas que não chegam a público. Estão aí para gritarem os ufólogos. Quantas e quantas naves. Se não fosse a internet, se não fosse o YouTube, o Instagram, o Facebook, mesmo assim filtrando, porque basta falar da doencinha que está aí rodando nos dias de hoje. Basta você falar a palavra X ou Y, você é bloqueado. Quantos, então, se existe esse bloqueio especificamente para o que está acontecendo hoje, em 2020, será que já não estão ocorrendo esses mesmos bloqueios? E
Por que esse bloqueio mundial em relação ao que está ocorrendo hoje? Por que esse bloqueio total? Será que é em relação só ao que hoje está se colocando como bloqueio mundial? Ou será que já é um treinamento para uma coisa maior? Né? Então existem esses bloqueios. Mas vamos imaginar naquela época, 200 anos atrás, o indivíduo fazendo esse apontamento, teoria heliocêntrica, teoria geocêntrica, vamos caminhar no mar e vamos cair lá na frente, no abismo cósmico. Ficava difícil realmente. Então, há necessidade de grandes pensadores, grandes cálculos matemáticos. Como que um indivíduo que mal sai da crosta terrestre é capaz de calcular o que está ocorrendo há 40 bilhões de anos-luz? Porque parece que, por mais avançado que seja a nossa tecnologia, a nossa capacidade de perceber a chegada da luz em nosso universo é até 40 bilhões de anos-luz. Além de 40 bilhões de anos-luz, nosso universo não se enxerga. Já não se enxerga muita coisa. Mais de 60% do que existe no universo, mais de 60% do que existe no universo é matéria escura. É o que faz acontecer. E não temos equipamentos. Talvez um ou outro, mas matéria luminescente. Matéria escura. Antimatéria. Energia quântica, que aí saiu totalmente fora. Matéria, corpúsculo atômico, tijolinho cósmico, bóson de Higgs, que vira o próton, o nêutron, o elétron, supercordas. Opa, já está ficando perigoso, hein? Supercordas. Energia quântica, vácuo quântico, pura energia, que é dali que saiu o bóson de Higgs, a supercorda, os prótons, nêutrons, elétrons, antiprótons, antinêutrons, antielétrons. Que é isto? Aonde vamos parar? Dimensões paralelas. Então nós estamos falando de vibrações que compõem corpúsculos calculados EMC ao quadrado. Opa, peraí, a matéria é energia em movimento e já pode ser calculada como? A uma constante de viagem da luz. 40 bilhões de anos-luz é o limite tecnológico nosso para perceber os limites do nosso universo, terceira dimensão. Para perceber o nosso universo, terceira dimensão. Nós não estamos falando agora de física quântica, de dimensões paralelas. Mudou tudo. Mudou tudo. Uma única energia permeia todos os corpos. Uma única energia permeia todos os corpos. Já não somos mais pessoas individuais, eu sou eu, você é você, mas há uma energia quântica, saída do vácuo quântico, que está em você, que está em mim. Vós sois deuses. Aquilo que eu faço, sou Deus, mais velho, um irmãozinho mais velho. Vós podeis fazer. O Pai, olha, está em mim, como eu estou no Pai. O Pai testifica o Filho, assim como o Filho testifica o Pai.
sejais um em mim, assim como eu sou um no Pai. Façais o que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Mas para ele chegar onde ele chegou, 30 bilhões de anos. 13 bilhões de anos. Para que o responsável pela Terra chegasse onde ele chegou. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Nós temos alguns milhares, ou vamos colocar milhares, não é nem milhões de anos, nós temos alguns milhares de anos. Milhares, milhão, bilhão. Olha como que a gente se perde em toda essa cronologia. Somos bebês, somos amebas, saídos do suco de vida da terra, deixado aqui pelo responsável. Não temos a menor ideia do que é que está acontecendo. Nós elucubramos a semelhança do que aconteceu com Camille Flammarion, com Alexandre Kizakov. Estamos falando da vida, desde esta visão infantil até uma visão cósmica verdadeira. Somos convidados a essa evolução. Se nós entendermos, pelo menos, no meio disso tudo, que somos seres imortais, porque Camille Flammarion, Ozano, Aksakov e tantos outros materialistas que criaram os fenômenos psi-gama, psi-kappa e psi-teta, que dão lá a sua explicação negando a nossa própria imortalidade. Por quê? Por que negar? A questão não é negar, não é aceitar, é elencar fatos, e mais fatos, e mais fatos, e mais fatos, e ficando a nós mesmos destinada à missão de, junto aos nossos entes queridos, fazer-nos responsáveis por testemunhar a própria imortalidade. Uma irmãzita que amava outra irmãzita, muito queridinha, dormia juntinha, bracinha, cobertinha, comia a mesma comidinha, comia do mesmo prato, e tudo delícia, tudo maravilha. Um dia fica mocinha, um dia vira uma senhorinha, outra hora vira uma veinha, e de repente uma delas e virou fantasma. E a saudade bate muito forte na que ficou. E a saudade bate muito forte na que se foi. E a que se foi vê a vida de uma maneira mais madura. Porque, afinal de contas, a minha irmãzinha está nessa fase, lá na Terra, acreditando num monte de bobagens dogmáticas criadas por caprichos, por interesses financeiros, interesses de poder, interesses de domínio. Mas foram educadas, catequizadas. Então a irmãzinha que consegue ver com olhos cósmicos, eu não posso deixar a minha irmãzinha nesta inocência. E aproveitando-se do período de repouso, do momento de relaxamento, da oportunidade mediúnica,
da empatia, do amor que une ambas, ela resolve se aproximar da irmãzinha no leito, com muito amor, com muito afeto, com muito carinho, com muito sentimento nobre. E diz: boa noite, querida irmãzinha. Continuo te amando muito. Mais que antes até, porque eu sei que realmente valeu a pena te amar. E eu sei que esse amor valeu. Que ele vai continuar. Poderemos continuar trabalhando juntas, porém sem os limites, os embaraços do corpo físico, porque meu corpo não aguentou caminhar contigo. Seu corpinho também em breve não terá tais recursos, mas eu estarei aqui te aguardando. Estarei aqui com todo esse calor, com toda essa saudade. Uma saudade porque estou contigo sempre. Quer você saiba, quer você observe, quer você reconheça ou não. Mas aqui eu, observando você e podendo me ouvir de alma para alma, junto ao seu leito, calma, continue, persevere, lembra de Jesus, lembra de nossa infância, de nossas fantasias, de nossos projetos, que se antes não podiam ser concluídos, agora certamente, porque afinal de contas temos a eternidade para realizar qualquer projeto que seja. E este é o sentimento, o endereço, a força, o amor que chega no coração da irmã que dói. E ela percebe, irmã, que sonho lindo. Que sonho lindo, que saudade. Que saudade de você, minha irmãzinha. Sonho lindo. É um sonho paradisíaco. Como seria bom isso realmente se desse, minha amada. E tentando ser um pouco mais convincente, a irmãzita do lado de lá diz: eu estou aqui. E naquela fantasia lúdica de ser um sonho, de ser um doce repasto infantil no corpo de uma idosa, ela percebe que a mana realmente está ali do seu lado. E se precisar de uma provinha, um beijo no rosto, um suave sussurro ao seu ouvido, o hálito da maninha que chega nas narinas. E aí vem os dogmas, os pensamentos arquetípicos, a doutrinação infantil. E ela diz: o fantasma da minha maninha está aqui, ai que medo. Maninha, vai embora, maninha.
Maria, não me culpe. Que hora de amadurecer. Que hora de amadurecer. Que urgência em si amadurecer. Muita paz a todos. Deus abençoe a todos nós. Vem cá, Bernardinho. Você faz a prece com o vovô? Então vamos, faz. Obrigado pro vovô, obrigado pra mamãe, obrigado pra irmã, obrigado pra vovó, obrigado pra todos. Obrigado por vocês ouvirem. Papai do céu, protege todo mundo e faça com que a gente amadureça.